Hoje eu quero tratar a respeito da vida que nós temos em Cristo Jesus. Não obstante, nesta vida temos comunhão com Deus, não somente para requerer bênçãos à nossa existência, mas para com o propósito de obedecer a Deus em Cristo Jesus. A nossa vida começa quando temos uma experiência de comunhão com Cristo e uma experiência de novo nascimento do velho para o novo Adão, do Adão natural para o Adão espiritual. Esta é a vida que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele disse que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu único Filho, a quem enviaste. A vida de Cristo precisa fluir na nossa vida. Nós só encontraremos paz duradoura à medida que formos espelhados por Cristo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não existe vida sem renúncia, não existe vida sem cruz, não existe vida sem Jesus Cristo. Ele é a vida. E para falar isso, quando ele ressuscita Lázaro, ele disse: aquele que estiver morto e crê em mim, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O que nós aprendemos é que a vida do nosso Senhor flui na nossa vida para termos comunhão com Ele. Quando não aprendemos a desenvolver o que Cristo nos ensinou, vivemos uma vida torta, uma vida porca, uma vida sem graça, uma vida sem a graça, sem graça, sem a graça. Por quê? Porque a vida que habita e que flui em nós é pela graça. E quando não temos a Jesus, repito, vivemos uma vida sem graça e uma vida sem a graça. Sem graça e sem a graça
Por quê? Porque é Cristo que habita na plenitude de Deus. E Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Então, na vida do nosso Senhor, podemos encontrar vida, podemos encontrar abundância, podemos encontrar paz e felicidade duradoura. Esta é a promessa de Deus. E para fortalecer isso, gostaria de ler uma passagem aos irmãos que encontra-se no livro de Moisés, capítulo de número 3. Não achei aqui. Mas tem uma passagem que diz: esta é a vida verdadeira, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida e a paz habita na plenitude da alegria, na plenitude da pessoa de Cristo, porque só temos vida quando habitamos em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Ele disse: o pão que vocês comem é perecível, e a água acabará. Mas ele disse a moçambiquina: aquele que bebe dessa água tornará a ter sede, mas aquele que der da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois ele é a vida, a água viva que matará a nossa sede. Ele compara aqui a alma a uma boca sedenta. A alma está sedenta de quê? Daquilo que a alimenta. Não é bebida, não é música, não é drogas, não. O que alimenta é Cristo. Em João capítulo 14, verso de número 5 a 7, disse-lhe Jesus: Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Preste atenção, aqui é o artigo definido, não eu sou o caminho, a verdade,
artigo definido também. E a vida. Ninguém, preste atenção, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso Jesus Cristo disse. Ou seja, como eu tenho a vida, quando eu reconecto a minha existência com o fluir de Deus. Eu já disse aqui uma vez, eu volto a dizer, nós só teremos vida quando nós conseguirmos passar do divino para o paterno. Quem nos dá a vida é o divino, mas quem mantém a vida em nós é o paterno. O paterno quer um relacionamento com eu e com você. Nós precisamos ter vida. E nós só temos vida quando passarmos do divino para o paterno. E Jesus continua. O Evangelho do nosso Senhor diz: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse, porém, Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aqui Jesus se enfureceu, ele disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai, não queres tu que eu estou no Pai, porque o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem que estou no Pai, que o Pai está em mim, quem ao menos por causa das mesmas obras. Vou ler até o 12 e vou encerrar. Na verdade, vos digo que aquele que em mim também fará as obras que eu faço. E as maiores obras que eu para o meu Pai. Jesus tinha senso de paternidade. A igreja brasileira precisa resgatar o senso de paternidade. Nós tratamos Deus como um Senhor e nós imperador, mas nós somos filhos de Deus. Novamente, um filho obedece às ordens do pai, mas um filho tem relacionamento. Por quê? Porque um filho tem liberdade da intimidade. Guarde isso. Um filho tem liberdade de intimidade, ou seja, quem vê o filho
tem o Pai. Olha o que Jesus disse: quem quer em mim, ainda que estiver morto, viverá. E todo aquele que vive, quem em mim nunca morrerá. Isso ele disse para quem? Para Marta e Maria e Lázaro. Mas ele também disse uma outra coisa. Ele disse: eu sou a vida eterna. Então, encaixando todas essas passagens, a passagem que acabamos de ler, qual é a conclusão que chegamos? 2 pontos. É que Deus, ele não quer um relacionamento conosco de senhor e empregado. Deus deseja um relacionamento onde nós passamos a compreender os mistérios do divino, porque nós conseguimos acessar as bênçãos e o relacionamento fraternal com o paterno. Vou repetir. Deus quer que nós acessamos as bênçãos do divino, porque, ou seja, pelo caminho de encontrarmos e mantermos um relacionamento com o paterno. Então, quando Cristo diz: se vocês conhecerem a mim, é porque conheces o Pai, é porque quando nós temos um relacionamento com o paterno de Cristo, automaticamente nós conheceremos aquele que o enviou. Por quê? Porque o que o enviou tem a mesma essência do enviado. Então, quando Jesus Cristo diz que a fé é o molde do relacionamento, é porque, e aí eu já estou concluindo a mensagem, é pois quando nós temos a fé e acreditamos que o paterno está conosco, nós também obedeceremos o divino. E aí nós acessaremos esse relacionamento que Felipe ansiava. Ter o Pai. Porque quando obedecemos Cristo, ou seja, o Filho, podemos crescer em graça e conhecimento, e aí nós acessaremos o paterno. Então, vou resumir a minha mensagem, a última parte, e aí eu já respondo. Seguinte fase, 2 pontos. Quando desenvolveremos um relacionamento com o Pai pelo conhecimento do Filho, nós acessaremos águas mais profundas
do relacionamento do Divino Pai com o Filho entre o Filho unigênito, certo? Que Deus abençoe. Deixa eu responder as perguntas aqui. Meu nome é Thiago. Se vocês puderem, se inscrevam lá no YouTube, tá, gente? Eu quero pedir que vocês se inscrevam lá no nosso YouTube. E semana que vem já retomaremos, desculpa, as aulas do curso de Teologia 2 das Escrituras e do curso de Teologia 1. Sim, tem Instagram, o mesmo nome aqui do nosso canal. Debate Cristão Saudável _oficial. Que Deus abençoe todos. Lembre-se, nós só teremos um relacionamento com fraterno se obedecermos e tivermos intimidade também com o Divino, certo? Que Deus abençoe todos, amém, e até amanhã. Paz.